paz de Cristo Jesus. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a este meu canal. Eu sou o irmão Fálix Silva, servo do Senhor Jesus e filho do Pai Eterno, e você é meu convidado especial, juntamente com seus familiares e amigos e irmãos, a meditarem comigo no último capítulo do Evangelho de São João, capítulo 21, do versículo 1 ao 25. Estamos no último capítulo do Evangelho de São João. Glórias a Deus toda a honra e toda a glória. E a minha oração é que o Espírito Santo fale comigo e com você mediante a palavra do Senhor. E se você ainda não é inscrito no canal, me ajude a divulgar a mensagem de Cristo enquanto ainda há tempo. A mensagem de Cristo tem que ser pregada aos 4 cantos do Brasil e do mundo para que o nosso Senhor e Salvador possa retornar a este mundo e nos levar embora para o seu reino celestial, o reino que nunca terá fim. Lá não haverá mais dor, nem morte, nem tristeza, nem doença, nem falsidade, nem maldade, para todo o sempre. Glórias a Deus. Vamos lá então. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: "Eu vou pescar." "Nós também vamos pescar com você", disseram eles. Então foram todos e subiram no barco. Mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era Jesus. Então Jesus perguntou: "Discípulos, moços, vocês pescaram alguma coisa?" "Nada", responderam eles. "Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão muitos peixes", disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor Jesus." Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira, com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse: "Tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar." Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se arrebentou. Jesus disse: "Venham comer." Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor Jesus. Então o mestre veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam?" "Sim, o Senhor sabe que eu amo, Senhor", respondeu ele. Então Jesus lhe disse: "Tome conta das minhas ovelhas." Ele perguntou pela segunda vez: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro respondeu: "Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo." E Jesus lhe disse outra vez: "Tome conta das minhas ovelhas." Ele perguntou pela terceira vez: "Simão, filho de João, você me ama?" Então Pedro ficou muito triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: "Você me ama? Você me ama?" E respondeu: "O Senhor sabe de tudo, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo." E Jesus ordenou: "Tome conta das minhas ovelhas." Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado por meio de sua morte. Então Jesus disse a Pedro: "Venha comigo." Então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele.
este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa e que havia chegado para mais perto dele e perguntado: Senhor, quem é o traidor? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: O que diz, Senhor? O que diz, Senhor, a respeito deste aqui? Jesus respondeu: Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Venha comigo. Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso. Ele apenas disse: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Este é o discípulo que falou destas coisas e as escreveu. E nós sabemos o que ele disse é verdade. Ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas, uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Glórias a Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí tem um recado interessante e maravilhoso do Senhor Jesus. Jesus disse: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Você vá e faz a sua obrigação. É assim. É isso que Deus tem para cada um de nós, meus amados irmãos. Deus tem um chamado para a minha vida e para a sua vida. Não temos que ficar olhando para os irmãos da direita e para os irmãos da esquerda, de trás e da frente. A nossa obrigação é pregarmos o Evangelho da maneira que Deus nos confiou, com a medida de conhecimento que Ele nos proporcionou. Não temos que ficar julgando ou metendo o pau na vida do outro, ou menosprezando a vida de um, do outro. Cada um de nós temos um chamado, cada um de nós temos uma missão, uma incumbência, uma responsabilidade diante de Deus. Então, basta você encontrar esta missão, esta incumbência e fazer a sua parte. Nós temos que fazer a nossa parte, não temos que julgar ninguém. Mateus 7,1 diz: não julgueis para que não sejais julgado, pois a maneira que você mediu o seu irmão, Deus também te medirá. Então faça a tua obrigação, meu irmão. Se Deus te deu 5 talentos, 2 talentos ou 1 talento, seja fiel no pouco e sobre o muito Ele te colocará. Amém, meus irmãos? Vamos pregar o Evangelho enquanto há dia, enquanto há tempo, enquanto há esperança. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem e encontrem a verdadeira salvação, que só é alcançada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias a Deus. Vamos parar de fechar as portas do Evangelho. Vamos parar de trancar as portas, colocar barreiras, obstáculos na vida daqueles que têm o chamado de Cristo, que têm o chamado do Espírito Santo. De repente você não conhece a vida pregressa daquela pessoa e você fica com preconceito, fica com o pé atrás. Deixa que o Deus que o chamou é o mesmo Deus que é fiel para fazer cumprir as promessas na vida dele, e você faça o seu chamado. Mas não fique desdenhando da vida dele porque ele não faz o que você faz, porque ele não está seguindo os teus passos. Faça o seu trabalho que lhe foi confiado e deixe que os outros façam os seus próprios trabalhos também, sem ficar impedindo, colocando empecilho na vida de ninguém. E vamos orar uns pelos outros para que possamos crescer na medida certa, na estatura certa que Deus nos concedeu. Amém, meus irmãos? Vamos pregar o Evangelho. Vamos pregar, nós somos irmãos. Jesus falou em Mateus 23, ali em versículos 6, 7 e 8: a ninguém na terra chamei de vosso Pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus, e vós todos sois irmãos. Nós somos irmãos, nós somos ovelhas do mesmo aprisco, do mesmo curral. O mesmo pastor que te pastoreia, que é o Senhor Jesus, é o mesmo que é o meu Senhor e meu Salvador também. Este mesmo Deus, eles têm uma missão para você e para mim. Então vamos cumprir com responsabilidade e com dedicação, porque Jesus em breve voltará para levar a sua igreja. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe em nome de Jesus. E se esta palavra falou o seu coração de algum modo, então me ajude a compartilhar esta mensagem. Mande para outras pessoas em outros países, em outros estados do Brasil, municípios, distritos, que Deus possa abençoar aqui as regiões circunvizinhas, que Deus possa abençoar Duarte Sertão, Valo Velho, Tapsirica da Serra, Embu das Artes, Tabuão. Deus possa abençoar São Lourenço,
Juquitiba, Barnabé, Embu-Guaçu, enfim, as regiões aqui circunvizinhas. Que esta palavra possa te alcançar e você possa transmitir ela com amor, com carinho e com alegria. Deus os abençoe. Hoje encerramos a leitura de mais um livro da palavra de Deus. E agora, o próximo vídeo, iremos iniciar a leitura do livro de Provérbios. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe e até o capítulo 1 de Provérbios, querendo Deus. Tchau!